com alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. Com muita alegria, estamos levando mais uma mensagem de vida, esperança e otimismo para todas e todos telespectadoras e telespectadores pela TV Primer TV São José, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Todos nós sabemos que sempre é uma grande alegria nós nos encontrarmos e poder eu levar esta mensagem e há pessoas que refletem, que nos acompanham maravilhosamente bem. E hoje nós também, já invoquei muitas vezes nas Santas Missas ou na reza do terço, especialmente pedindo, como milhares ou milhões de seres humanos pelo mundo afora, imploraram a proteção da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Paz em favor e que o Espírito Santo iluminasse as mentes desses dois presidentes, seja da Rússia, o Putin, ou seja também o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para que não deixasse a humanidade numa expectativa, no nervosismo da possibilidade, infelizmente, de uma guerra, derramamento de sangue, morte, sem dúvida nenhuma, para milhares e milhares. E, sem dúvida nenhuma, eles estão entrando em acordo, quanto sabemos, num diálogo diplomático para evitar completamente essa futura invasão da Rússia na Ucrânia e ali, é claro, iniciaria sem dúvida nenhuma uma guerra e todos nós já lemos, já ouvimos o que passaram na Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, depois de 1939 a 44, 45. Quantas milhares de pessoas que ali deram a sua própria vida. Eu tive a ocasião de visitar alguns cemitérios lá na Europa, milhares e milhares de sepulturas ali de soldados, de sargentos e cabos, de oficiais, mesmo de autoridades generais que ali estão sepultados. E quando eu ali rezava, visitava, eu me lembrava quantas lágrimas de esposas, de namoradas e de noivas, quantas mães chorando a morte do seu filho, quantos filhinhos chorando a morte de seu pai, que foram para a guerra e nunca mais voltaram. Então, se a gente começar a olhar um pouco o valor de uma vida, não, então, para quê? A pessoa, no caso ali, parece que não se lembram que todos nós somos filhos do mesmo Pai eterno, e que um dia todos nós, Deus nos quer ver unidos e felizes na eternidade. Ao passo que nós sabemos que a guerra sempre traz ódio, rancor, e não é isso que Cristo Jesus Cristo, se nós abrirmos, eu gosto de ler muitas vezes
porque é algo central da nossa religião, da religião que Cristo Jesus trouxe para nós. Se você abrir, por exemplo, em São João, capítulo 15, versículo 17, está bem claro, foi antes de Cristo Jesus ascender aos céus. Olha uma frase, capítulo 15, versículo 17, onde Cristo Jesus, o que é que ele diz? O que eu vos mando, o que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Todos nós sabemos como é bonita a fraternidade, o amar-se, numa confraternização de família, num jogo de futebol, pode ser até um clássico, onde os dois times, os torcedores, sabem respeitar o seu adversário. Não é inimigo, é apenas adversário no jogo, tal, onde a torcida é maravilhosa, numa dança onde as pessoas ali se divertem, ou mesmo nas praias, onde as pessoas, às vezes, pessoas que não se conheciam, de repente ali fazem amizade, crianças jogando bola, às vezes até com garotinhos, com crianças de outros estados, de outros países, logo fazem amizade. É esta a vontade de Cristo Jesus, é esta a vontade de Deus. Então, eu tive ocasião de falar com diversas pessoas que estiveram na guerra. Que situação! Eu poderia contar alguns casos aqui de pessoas ali feridas e não podendo ser levada para nenhum acampamento no hospital, porque o colega do lado também estava entre a vida e a morte, e ali os dois ali morrendo, suplicando que Jesus Cristo tenha compaixão deles, que estavam dando a vida pela sua pátria, obedecendo às autoridades. E quantas pessoas morrendo ali, infelizmente, por causa de ódio, de rancor das autoridades, porque não cumpriram esta ordem de Cristo Jesus. O que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. E conforme também nós lemos em São João, capítulo 13, e versículo 34, onde especialmente Cristo Jesus diz: dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Por que um novo mandamento? O Cristo Jesus trouxe esta nova mensagem. Por isso se diz também que Cristo Jesus trouxe uma maravilhosa mensagem. Então, novo mandamento, porque antes de Cristo valia a lei da vingança, a lei do ódio, a lei conhecida, a lei do talião, a lei olho por olho, dente por dente. Não havia o perdão, ao passo que Cristo Jesus, até no Pai Nosso, o que é que Cristo Jesus ensina para todos nós? Perdoai-nos assim como nós perdoamos. Nós pedimos a Deus o perdão para nós, e Deus sempre está pronto para nos perdoar. Agora, quantos seres humanos que guardam ódio no seu coração? E você sabe que toda pessoa que odeia o seu semelhante, não é preciso ser médico, psicólogo, parapsicólogo, psicanalista ou psiquiatra para saber que toda pessoa que guarda ódio, rancor
de seu semelhante, está se prejudicando a si mesma. Por quê? Por que há tanta doença psicológica hoje em dia? Há até estatísticas que dizem que 62% das enfermidades hoje em dia são de fundamento psíquico, psicológico e não biológico. Por quê? Porque tantas pessoas hoje em dia, infelizmente, deixando Cristo Jesus de lado e amarrando-se demais na ganância e fazendo do dinheiro o seu Deus, ou da sua fama, ou da sua inteligência, ou do seu dinheiro, da sua poupança, ou até do seu carrão, enfim, se apegando às coisas materiais. E, ao passo que o Cristo Jesus nos diz claramente, longe de Deus ninguém é feliz. O nosso coração, nosso espírito proveio da eternidade e sempre está suspirando para a eternidade, porque um dia retornaremos. É esse o desejo do nosso espírito, a nossa alma, a nossa matéria, o nosso corpo. Quantas vezes é dominado pela concupiscência, por tudo aquilo que é terreno, ao passo que o nosso espírito nos convida para sempre nos elevarmos. É esta a vontade de Deus. E por isso Cristo Jesus nos dá um maravilhoso conselho, até quase uma ordem que Cristo Jesus dá para todos nós, porque Jesus quer a felicidade de cada um de nós. E se você então abrir, por exemplo, a palavra de Deus de São Tiago, capítulo 4, versículo 8, o que é que você encontrará? Então vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. Olha, já encontrei, capítulo 4, versículo 8. Leia na sua Bíblia. Quantos que estão nos acompanhando e já me disseram, Padre Pedro, eu gosto que o senhor se baseia sempre na palavra de Deus, na palavra de Cristo Jesus, e até procura nos orientar, nos explicar certas passagens que nós nem sempre entendemos. E aqui Cristo Jesus, o que é que diz? Veja bem, aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós. O que quer dizer aproximar-se de Deus? É procurar andar pelo caminho certo. O carro que vai pelo caminho certo, por exemplo, que vai pela via expressa, seguindo direitinho, ou que o caminhão, o automóvel, enfim, que vai pelo caminho certo, em geral, se o motorista for atento, se não estiver embriagado, se não pegar no sono, ele chegará na casa de onde ele saiu, da sua residência. Pode demorar, às vezes, uma semana, um mês, como existem motoristas que lutam, que se esforçam, longe dos filhinhos, longe da esposa, ali trabalhando, ali lutando, mas volta alegre e nada aconteceu. No seu trajeto do mês, de uma semana ou um mês, ganhando pão diário para a si próprio, bem como para a família, e fazendo economia para pagar o seu caminhão. Mas, enquanto que ele vai no caminho certo, assim também os seres humanos. E quanta gente que, infelizmente, porque andam no caminho errado, assim também o motorista,
que de repente, por causa do sono, ou por causa da bebedeira, ou por causa da distração, sai do caminho certo, infelizmente, o automóvel ou o caminhão tomba e pronto, o prejuízo, quando não tem ferimentos, ou até a morte. Assim também, quantas pessoas, quantos adolescentes e quantos jovens, por exemplo, porque não seguiram o mandamento de Deus, andaram na bebedeira, veio prejuízo, veio desastre, arrombou o carro e se machucou, ou foi para a morte, ou levou parentes ou pessoas inocentes para a morte. Então, sempre o prejuízo, ou a própria doença. Quantas pessoas, eu estive muitos anos, aliás, sempre procurei visitar pessoas enfermas nos hospitais, em diversas cidades, mesmo em São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Itajaí, Blumenau, Rio do Sul, enfim, Florianópolis, então, todos 53 anos e 19 anos morando no Imperial Hospital de Caridade, mas atendendo tantos hospitais, quantas pessoas, adolescentes ou jovens, porque não souberam seguir os mandamentos de Deus. Se olharmos só, por exemplo, o 6º mandamento, não pecar contra a castidade. Quantos que ali se contagiaram com doenças sexualmente transmissíveis? Quantos e quantas que não obedeceram os mandamentos e não seguiram os mandamentos de Deus, pegaram HIV, a AIDS. E, aliás, por falar nisso, nessa semana, 3 ou 4 dias, faleceu Montagnier. Aliás, ele mesmo dizia que o jovem que vive na castidade, que vive o mandamento de Deus, está livre. Veja, ele que foi o descobridor desta questão do vírus, verdadeiro vírus do HIV. Veja o conselho que ele mesmo deu. E quantas pessoas, especialmente jovens, ou pior ainda, pessoas casadas, que basta às vezes um contato sexual biológico, sendo infiel à sua esposa, ou ela sendo infiel ao esposo, e se contagiou, e eu conheço alguns casos, e prejudicou a esposa, ou o esposo, e o próprio filho, e já foram para a eternidade, segundo o médico, que é proveniente exatamente da infidelidade. E você mesmo pode ver estatística. A estatística nos diz que 89 a 91% das pessoas que se contagiaram com HIV, com a AIDS, é um número muito grande, por própria culpa. Aliás, hoje é o Dia Internacional de Combate contra o câncer infantil. Quantas pessoas que, infelizmente, inocentes crianças, estão com CA, com câncer, mas o câncer pode aparecer para qualquer pessoa quando menos espera, sem culpa nenhuma, pessoas religiosíssimas, pessoas que participam da Santa Missa ou do culto diariamente e que são maravilhosas criaturas que vivem para Deus e para os seus semelhantes, e de repente o CA, e não tem explicação. Então, o câncer pode aparecer para qualquer uma pessoa, infelizmente, ao passo que é bem diverso o caso do HIV, ou seja, da AIDS, que a pessoa procurou, agora depois
Não adianta no hospital, padre, pois é, quantas vezes eu escutei isso, padre, se eu soubesse, mas somente uma vez eu fui infiel à esposa, somente uma vez eu jovem e tal, experiência sexual com uma pessoa de vida fácil, pois é, e pegou a enfermidade. Depois eu sempre tenho dito também, depois do leite derramado, não adianta chorar. Não consegue recolher ali da terra o leite. Aí não adianta. É assim também. Procure seguir a mensagem de Cristo Jesus. Quantas pessoas que vivem maravilhosamente bem. Então Deus também vai favorecendo, vai ajudando. Olha essa reflexão, o Espírito Santo ilumina a gente. Não é bem este assunto que eu tinha preparado, mas como estamos agora nos aproximando também do Carnaval, onde há pessoas que pensam que no Carnaval tudo é permitido, e até esposos, ou esposas, então, a intimidade com esse, com aquele, relacionamento com esse, e depois vem a consequência. Como agora, há uma semana atrás, segundo um outro médico, consequência da liberdade e das praias de Ano Novo, Natal, e agora vieram as consequências. Você já viu? Há uns dias atrás, a estatística nos trazia, no Brasil, em 24 horas, 1.194 pessoas que partiram desta vida. No outro dia, 1.221 pessoas partiram desta vida para a eternidade. É muita gente. Há muitos municípios dos 5.575 municípios do Brasil, quantos? Talvez 18% a 20% tem apenas 1.100 habitantes, e olha lá, eu não sei. E veja então, num dia, morrendo a população de um município inteiro, infelizmente. Mas é que também muitas pessoas não se cuidam, não usam máscara como deviam usar. O distanciamento social e o gel nas mãos, tudo isso devemos, nós também. Deus ajuda quem madruga, gosto eu de dizer, mas também Deus ajuda quem se ajuda. Eu, como professor, que fui mestre durante 37 anos, Florianópolis, mais de 20.000 alunos que eu tive, entre médicos, engenheiros, professoras e professores, e técnicos, e deputados, até um senador, tal. Mas, então eu tenho dito, pode ser a melhor professora, o melhor professor, mas se o aluno não está participando, se o aluno não tem interesse, se o aluno não faz os deveres em casa, pesquisa, não dá. Ele não obtém o resultado que ele mesmo gostaria, depois quando é para prestar o exame no Enem, ou no vestibular, ou num concurso, ele não consegue obter o resultado adequado e necessário. Então, vamos especialmente também implorarmos as graças de Deus em favor da paz mundial, para que, especialmente, o Espírito Santo ilumine aos nossos presidentes, para que possam continuar amando a Deus e amando também a todos os semelhantes. E com o Salmo, nós então invocamos as luzes do Divino Espírito Santo e a Nossa Senhora da Paz, para que abençoe sempre todos os nossos irmãos de caminhada
E nós então rezamos: venha a mim o vosso amor e eu viverei. Se eu estiver com Deus, estarei vivendo sempre com mais alegria na minha vida, porque sois bom e realizais somente o bem, ensinai-me a fazer vossa vontade, ó Deus. Sei que os vossos julgamentos são corretos, e com justiça me provastes, ó Senhor Deus. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Deus sempre quer ser nosso bom Pai, mas é necessário que nós procuremos também sermos amigos de Deus, sermos agradáveis a Deus, como tantas pessoas neste mundo o são. E procuremos, então, viver na amizade e na graça de Deus. E os nossos rádio-ouvintes que sempre estão em sintonia conosco: Diogo Ney Ribeiro, Aviton Reis da Silva, Ademar Arcanjo de Sirimbelli, Claudete Regina de Souza e ainda Kleber Faganelli Borges. E igualmente temos ainda Ilson Betim, com a sua esposa Mari, o seu filhinho Gabriel. Ainda temos Rita de Cássio Campo Moré, o padre Eduardo Cardoso da Sena e, igualmente, o padre Ari Matias, vigário paroquial de Forquilinha. E com esses sentimentos pedimos a proteção e a bênção em favor de todas as pessoas também enfermas. Que o Senhor Jesus nos acompanhe, esteja sempre ao nosso lado para nos abençoar, esteja acima de todos e cada um de nós para nos iluminar, esteja à nossa frente para nos apontar o caminho certo, que esteja atrás de nós para nos defender de todas as situações difíceis que podem aparecer em nossa vida. E com esses sentimentos, saúde, alegria, paz e otimismo, com as mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Cabeça, e especialmente a benção sobre todos e cada um de nós, mas de modo especial em favor das pessoas enfermas. E lembre-se, sempre nas quartas-feiras, às 4h, na Igreja Matriz de Coqueiros, Nossa Senhora do Carmo, nós temos a missa em louvor de Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Cabeça, em favor de todas as pessoas enfermas. A bênção e a proteção sobre esta água, igualmente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome essa água agora com fé. Voltaremos na quinta-feira, se Deus quiser.